Quando eu tinha uns 5 anos de idade, estava jogando futebol com meus amigos atrás da igreja, em minha pequena vila. Lembro-me vividamente de ouvir o pregador convidar sua congregação a limpar suas roupas em preparação para a vinda do Salvador. Por ser muito novo, corri para casa o mais rápido possível e implorei para minha mãe que lavasse as poucas roupas que eu tinha a fim de que eu pudesse ficar imaculado e pronto para a vinda do Salvador no próximo dia. Embora minha mãe não tivesse acreditado no retorno imediato do Salvador, ainda assim ela lavou minha melhor roupa. Na manhã seguinte, vesti as roupas ainda um pouco úmidas e esperei ansiosamente o anúncio da chegada do Salvador. Conforme o dia passava e nada acontecia, decidi ir até a igreja. Fiquei profundamente desapontado ao encontrar a igreja vazia e pelo fato de Salvador não ter chegado. Vocês podem imaginar meus sentimentos à medida que eu caminhava lentamente para casa. Anos mais tarde, enquanto recebia as lições missionárias em preparação para me tornar membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, li o seguinte: "E nada que seja imundo pode entrar em seu reino. Portanto, nada entre em seu descanso, a não ser aqueles que tenham lavado suas vestes em meu sangue, por causa de sua fé e do arrependimento de todos os seus pecados e de sua fidelidade até o fim." O esclarecimento que recebi naquela época me ajudou a entender a importante verdade que eu não conseguia compreender quando era jovem, muitos anos antes. A mensagem do pregador se concentrava na importância da pureza espiritual. Ele exortou a congregação a buscar arrependimento, a fazer mudanças em sua vida e a se voltar para o Salvador em busca de redenção. Nosso Pai Celestial entende nossa jornada mortal e a inevitabilidade do pecado em nossa vida. Sou profundamente grato por Ele ter providenciado um Salvador para expiar por nossas transgressões. Por meio do sacrifício redentor do Salvador, cada um de nós pode se arrepender, buscar perdão e se tornar limpo. O arrependimento é um princípio fundamental do Evangelho. É essencial para nosso desenvolvimento espiritual e nossa resiliência à medida que enfrentamos os desafios da vida. Durante a Conferência Geral de abril de 2022, o presidente Russell M. Nelson nos convidou todos os membros da igreja a vivenciar a alegria do arrependimento diário. Ele disse: "Não temam nem adiem o arrependimento. Satanás se deleita com seu sofrimento. Não demorem. Removam a influência dele em sua vida. Comecem hoje a vivenciar a alegria que advém de se abandonar o homem natural. O Salvador nos ama sempre, mas especialmente quando nos arrependemos. Se sentirem que se distanciaram muito ou por muito tempo do caminho do convênio e que não há um meio para retornarem, isso simplesmente não é verdade. Se há algo do qual você não se arrependeu totalmente, eu incentivo a atender o chamado do presidente Nelson para não procrastinar seu arrependimento. Pode ser necessário ter coragem para realizar esse processo. No entanto, posso garantir que a alegria que emana do arrependimento genuíno excede todo o entendimento. Por meio do arrependimento, nossos fardos de culpa são aliviados e substituídos por uma sensação de paz e tranquilidade. À medida que nos arrependemos sinceramente, somos santificados pelo sangue do Salvador, aumentando nossa sensibilidade aos sussurros e às influências do Espírito Santo. Minha companheira eterna nasceu com uma deficiência auditiva e, por isso, precisa usar um aparelho auditivo. Poeira e suor podem afetar o desempenho desse dispositivo. Então, todas as manhãs, eu a observo limpando diligentemente os tubos de conexão antes de usar o aparelho. Essa rotina simples, porém constante, elimina toda sujeira, umidade ou condensação, melhorando assim sua capacidade de ouvir e de se comunicar efetivamente. Quando ela negligencia esse ritual diário, sua capacidade de ouvir fica prejudicada ao longo do dia.
As palavras proferidas gradualmente vão sumindo e acabam se tornando inaudíveis, assim como a limpeza diária de seu aparelho auditivo permite que ela ouça claramente. O arrependimento diário nos permite discernir a orientação do Senhor por meio do Espírito Santo. Perto do fim do ministério mortal do Senhor e antes de sua ida para o jardim do Getsemane, ele preparou seus discípulos a fim de enfrentarem as provações que viriam. Ele os reconfortou, dizendo: "Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito." Uma das funções essenciais do Espírito Santo é advertir, orientar e guiar cada indivíduo que ouve a sua voz interior. Assim como os tubos de comunicação entupidos de um aparelho auditivo podem impedir sua funcionalidade adequada, nossa conexão espiritual com o nosso Pai Celestial também pode ser prejudicada, levando a equívocos perigosos ou a falha em dar ouvidos a seus conselhos. O advento da internet tornou as informações mais acessíveis do que nunca. Isso pode nos levar a recorrer ao mundo em busca de orientação em vez de buscarmos a Deus. O presidente Russell M. Nelson ensinou: "Nos dias que estão por vir, não será possível sobreviver espiritualmente sem a orientação, a direção, o consolo e a influência constante do Espírito Santo." Sou grato pelo fato de que cada um de nós pode receber o dom do Espírito Santo no momento de nossa confirmação. No entanto, o presidente Dallin H. Oaks alertou que as bênçãos que recebemos por meio do dom do Espírito Santo estão condicionadas à dignidade. E o Espírito do Senhor não habita em templos impuros. Quando decidimos conscientemente seguir a orientação dos profetas e apóstolos, nossa capacidade de ter o Espírito Santo como um companheiro constante aumenta. O Espírito Santo proporciona clareza na tomada de decisões, estimulando pensamentos e impressões que se alinham à vontade de nosso Pai Celestial. A companhia constante do Espírito Santo é crucial para nosso crescimento espiritual. Recentemente, fui designado para presidir uma conferência de estaca na estaca Salt Lake Granger West, em Utah. Durante essa conferência, conheci um presidente de estaca que desenvolveu diligentemente sua capacidade de discernir os sussurros do Espírito Santo por meio de uma vida íntegra e do arrependimento diário. Como parte de nossos esforços de ministração, coordenamos visitas a 3 famílias. Após concluirmos nossa visita final, faltavam aproximadamente 30 minutos para nosso próximo compromisso. Ao nos dirigirmos de volta para a sede da estaca, o presidente Chestnut recebeu a inspiração de visitar mais uma família. Ambos concordamos em seguir essa inspiração. Fomos visitar a família Jonas e encontramos a irmã Jonas acamada devido a uma doença. Ficou evidente que ela precisava de uma bênção do sacerdócio. Com a permissão dela, nós administramos a bênção. Ao nos prepararmos para partir, a irmã Jonas perguntou como sabíamos da urgente necessidade que ela tinha de receber uma bênção. A verdade é que nós não sabíamos. No entanto, nosso Pai Celestial, que estava ciente das necessidades dessa pessoa, sabia e inspirou o presidente Chestnut a visitar sua casa. Quando somos receptivos à orientação da voz mansa e delicada, estamos mais bem equipados para ministrar de maneira mais eficaz aos necessitados. Testifico que temos um Pai Celestial bondoso e amoroso. Jesus Cristo é o Salvador e Redentor da humanidade. Testifico que a expiação de Jesus Cristo é real e que à medida que aprendermos a seguir a orientação do Espírito Santo, Ele nos levará a nos arrepender e a usar o poder da expiação do Salvador em nossa vida. O presidente Russell M. Nelson é o profeta vivo e verdadeiro do Senhor e porta todas as chaves do sacerdócio na terra hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém.